Sabe, o que será que realmente separa as pessoas que alcançam coisas incríveis daquelas que ficam só no sonho? Muita gente pensa que é talento, ou talvez sorte, mas e se for outra coisa? E se for um padrão, um tipo de software mental que, na verdade, pode ser aprendido? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo nos padrões de excelência, começando com uma frase que, bom, ela praticamente define tudo. Pesado, né? Chega a dar um arrepio. Essa frase, assim, tão dramática, é o ponto alto de uma parábola muito poderosa. Uma história que mostra o que de fato importa para ter sucesso no mundo de hoje. E essa história toda começa num rio. Imagina a cena. Um professor super acadêmico, cheio de conhecimento teórico, está num barco com um barqueiro simples. O professor, um pouco arrogante, começa a tirar sarro do barqueiro por ele não saber de geologia, de botânica, e para cada coisa que o barqueiro não sabe, ele diz que uma parte da vida dele foi perdida. Só que aí, o tempo vira. Uma tempestade enorme vira o barco, e de repente, o conhecimento que importa de verdade é outro. O barqueiro olha para o professor e pergunta: Professor, o senhor sabe nadar? A resposta é não. E é nesse momento que ele ouve aquela frase terrível, enquanto o barqueiro, claro, nada em segurança até a margem. A moral dessa história é... Uau! É muito forte. Pensa só, o rio é a vida, sempre mudando, sempre imprevisível. O diploma do professor, todo aquele conhecimento teórico, não serviu de nada para salvá-lo. A habilidade de nadar, ou seja, de se adaptar, de agir na prática, é o que realmente faz a diferença. E isso nos leva direto para o nosso recurso mais importante, algo que, incrivelmente, todo mundo aqui já tem. Essa ideia de que a habilidade prática supera o conhecimento teórico é a base de tudo. Mas a melhor parte, de verdade, é que todo mundo já nasce com a ferramenta perfeita para aprender a nadar em qualquer situação que a vida apresentar. É fascinante parar para pensar nisso, né? Do ponto de vista neurológico, todo mundo tem o mesmo hardware básico, um cérebro com tipo 1 trilhão de neurônios. É como se todo mundo ganhasse de fábrica o mesmo supercomputador de última geração. Então fica a pergunta, se a máquina é a mesma para todo mundo, por que os resultados na vida são tão diferentes? E a resposta para isso está no software. A grande virada de chave é entender que a diferença não está no cérebro em si, mas nos programas que rodam nele. Ou seja, nos padrões das nossas conexões neurais. Cada experiência, cada coisa que a gente aprende, cria e fortalece essas conexões. Uma pessoa considerada um gênio não tem um cérebro melhor. Ela simplesmente tem um software mais otimizado para uma certa tarefa. E isso nos leva à ideia central de tudo. E aqui está a grande revelação. Sucesso não tem nada de mágico. É um padrão. É um conjunto de crenças, atitudes e comportamentos que formam um verdadeiro mapa mental. Se a gente consegue entender o software que as pessoas de sucesso rodam, a gente pode, teoricamente, instalar esses mesmos programas no nosso próprio cérebro. E olha só, existe uma fórmula para fazer exatamente isso. Então, que mapa é esse? Que blueprint é esse? É uma fórmula, quase um algoritmo, muito simples, que as pessoas de sucesso usam, muitas vezes até sem perceber. É um processo universal para transformar qualquer objetivo em realidade. A fórmula tem 4 passos bem diretos. Primeiro, objetivo. É ter clareza total sobre o que se quer alcançar. Segundo, estratégia. É criar um plano, um mapa para chegar lá. Terceiro, ação. Ou seja, botar esse plano para rodar de forma consistente. A maioria das pessoas para por aí. Mas o passo mais importante, o que realmente vira o jogo, é o quarto, feedback. É o que se faz quando as coisas, inevitavelmente, dão errado. E é exatamente aqui que a jornada fica interessante. Porque, vamos ser sinceros, as coisas vão dar errado. A primeira estratégia pode não funcionar. A questão crítica não é se vamos ter obstáculos, mas sim como a gente responde a eles. O jeito como uma pessoa lida com o que a gente chama de fracasso é talvez o indicador mais preciso do sucesso que ela vai ter no futuro. Existem basicamente 3 tipos de resposta, e só uma delas leva, de fato, à vitória. Vamos dar uma olhada nesses 3 padrões. Primeiro, tem a vítima. Quando algo dá errado, ela arranja desculpas, culpa os outros, o tempo, o governo e desiste. Fim da linha. Depois vem o repetidor. Esse não desiste, mas ele tenta fazer a mesma coisa de novo, só que com mais força. É tipo dar murro em ponta de faca, sabe? Só leva à exaustão e ao mesmo resultado. E, finalmente, temos o vencedor. Essa pessoa encara o fracasso não como uma derrota, mas como informação, como um dado. Ela pensa, ok, isso aqui não funcionou, que outra estratégia eu posso tentar? Ela muda a abordagem e age de novo. E de novo.
O próprio Bill Gates resumiu isso perfeitamente. O sucesso pode deixar a gente meio acomodado. É o erro, o resultado que a gente não esperava, que força a gente a aprender, a inovar, a crescer. O fracasso não é o contrário do sucesso, ele é uma parte fundamental do processo. Então, a chave de tudo isso, o grande segredo da fórmula, se resume a uma única palavra: flexibilidade. Não se trata de ter o plano perfeito logo de cara, mas de ter a capacidade de mudar o plano quantas vezes for preciso. O objetivo final continua lá, firme, mas a estratégia para chegar até ele, essa tem que ser infinitamente adaptável. E essa é a mentalidade que muda completamente o jogo. O único fracasso real, de verdade, é desistir. Enquanto a pessoa estiver aprendendo com os resultados e agindo de novo, o jogo não acabou. Cada tentativa que não funciona é só uma rodada, não o fim da partida. A derrota só se torna definitiva quando a gente decide parar de jogar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se o fracasso não fosse visto como um ponto final, mas só como um feedback no caminho para um sucesso que uma hora ou outra vai chegar, que objetivos se tornariam possíveis? Que tipo de ação uma pessoa tomaria se tivesse essa certeza? É um pensamento muito poderoso sobre os limites que muitas vezes a gente mesmo se impõe. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.